Olá, gente amiga, meus queridos, que Deus abençoe todos abundantemente, a glória de Deus entre na sua casa, a glória de Deus entre na sua família, a presença de Deus já esteja abençoando você, abençoando a sua família, abençoando os seus filhos, abençoando o seu dia de amanhã, noite de sono. Eu profetizo vitória na sua vida. Eu profetizo uma quinta-feira de vitória. Eu acredito nisso. Bom, nós tivemos aí as eleições nos Estados Unidos e exatamente uma pessoa que eles acreditam improvável, falastrona, enfim, eles falaram tudo de Donald Trump, mas nós cristãos aprendemos a nunca se levantar contra uma autoridade, seja ela boa, seja ela má. Nós temos que orar. A função do cristão é orar por essas pessoas, orar para que realmente, para que verdadeiramente os Estados Unidos da América, que é a nação mais poderosa que existe no mundo, que existe na terra, e você sabe por quê, você deve saber por quê. Uma coisa que me chamou a atenção, ainda há pouco eu estava ouvindo as entrevistas da Hillary Clinton e dos outros delegados que perderam e outros candidatos também e a gente percebe que existe uma palavra sincera, dá para ver no rosto das pessoas que perderam aquele desejo ardente de que o governo do vencedor, independente da política, independente das estratégias de governo, mas a gente vê que todos a uma desejaram boa sorte, desejaram bênção pro candidato americano eleito, Donald Trump, aquele mesmo do reality show que inspirou a Rede Record de televisão a fazer com aquele empresário aqui brasileiro, o Roberto Justus. Você deve lembrar, então, isso foi criado por Donald Trump. Ele é uma pessoa que dá muita audiência na televisão, e ele resolveu colocar todo o aprendizado dele, todo o que ele crê como política para fazer os Estados Unidos ser um país mais forte do que é. Então ele colocou aí hoje a sua candidatura, no tempo presente foi eleito. E a gente percebe que todas as pessoas que foram derrotadas, até a Hillary Clinton, são americanos de fato e de verdade. Porque com aquele semblante puro, aquele semblante honesto, eles desejaram a ele muita sorte, muitas bênçãos, né? Alguns presidentes de outros países estão meio cabreiros, meio com o pé atrás. O que esse homem vai falar? O que esse homem vai fazer? Disse que não vai proibir a imigração, vai derrubar o muro lá do México, ou melhor, vai aumentar o muro, sei lá, vai investir nas fronteiras para não deixar que pessoas entrem nos Estados Unidos, vai proibir a entrada de muçulmanos e muitas coisas foram faladas. Mas a verdade é que nós temos que ver, porque Deus, Ele não quer saber quem é que está lá, entende? Ele não quer saber quem é que está lá no poder. Como eu estudei aqui alguns
meses atrás sobre autoridade, sobre poder. Por que os anjos, quando Satanás queria tomar o corpo de Moisés, por que os anjos não proferiram juízo infamatório contra Satanás que queria o corpo de Moisés? Os anjos não disseram: você é um derrotado, você é um vencido, você estava lá no nosso meio, quis ser maior do que Deus, se deu mal, caiu, bem feito. Não. Os anjos sabiam que aqui na terra os homens elegeram o pecado, o pai do pecado, né, como seu Deus. O homem, ele queria que Satanás servia a Satanás. Você recebe a unção de quem você respeita. E a humanidade respeitava o pecado. A humanidade em todo o tempo queria o pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída por atrocidades pecaminosas que você não tem noção do que acontecia em Sodoma e Gomorra, a tal ponto que o pecado daquele povo chegou até Deus. Deus ficou, como o povo diz por aqui, né? Deus ficou assim de um jeito e mandou que acabasse com Sodoma e Gomorra. E que as pessoas que fossem a família de Ló não olhasse para trás. Não olhasse para trás e a mulher de Ló, sendo apegada, curiosa e apegada. Isso até foi um ensinamento para nós de não olharmos para trás em nada daquilo que perdemos, em nada daquilo que deixamos para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque Ló, Abraão, né, e a família de Ló tinham sido salvos. Deus tinha dado a eles a graça, o favor deles poderem se salvar do fogo que ia destruir a cidade de Sodoma. Mas a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Perdão. A mulher de Ló resolveu olhar para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E é isso que acontece com todas as pessoas que, quando estão seguindo Jesus, olham para trás, né? Olham para trás. Então, voltando lá no poder, quando uma nação, quando um povo elege uma autoridade, você não tem que ver a religião dessa autoridade. Você pode não fazer o que eles ensinam, é outra coisa. Se você vê que aquele governo quer te dominar, quer impedir você de buscar o seu Deus, aí não, aí você não tem que respeitar toda vez que alguém quer ser, toda instituição que tem um líder, e essa instituição está pregando, ensinando você a se desviar de Deus, então você não pode respeitar esse líder, porque você não pode pecar contra Deus. Deus é a autoridade máxima. Amém? Deus, ele é acima de governos. Deus, ele está acima, muito acima de qualquer líder e de qualquer governo. Porém, Deus, ele respeita aqueles que o povo elege. Porque o povo elegeu, e esse presidente, governador, prefeito se tornou líder, então aí já muda de figura. Ele pode ser endemoniado, ele pode estar trabalhando
para ele ali no governo, ele pode estar com um projeto de poder, de dominar tudo, mas a liderança dele é o que Deus respeita. E Deus permite que ele governe, entende? Deus não aprova muitas das vezes, porque Deus abomina o pecado, mas Deus respeita a pessoa que você elegeu. O que Deus respeita? A liderança. Deus respeita a liderança que você elegeu. Por que o meu Deus é Jesus Cristo? Porque eu creio que Ele me salvou. Acredito nas suas palavras, acredito no plano da salvação, acredito que o plano da salvação é muito mais do que ter uma igreja cheia, uma igreja superlotada, andar com carros de luxo, entendeu? Ficar ostentando mansões, ostentando pias de ouro, ostentando. Acredito eu que a salvação, ela vai muito além do que tudo isso. Eu até me recordo de uma passagem escrita em Mateus 22, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou ler, sobre eleições de presidentes, eleições de governos aqui na terra. Isso de que você tem que votar. Pastor, é de Deus votar? É de Deus. O que, é claro, quando um político fizer algo que venha ferir a santidade, aí ele já cai, aí você já tem todo o direito de dar o seu voto ou não, se o cidadão está ferindo a santidade de Deus. Vamos ver, vamos aprender. Eu ainda estou numa introdução, comecei o programa mais cedo hoje, né? Mais cedo, para poder ensinar isso para vocês. Ó. Vamos mirar no que o Senhor Jesus disse. Em Mateus conta a história em que os fariseus quiseram provar a Jesus nesse quesito autoridade. Satanás sempre quis fazer com que o Mestre Jesus ele se levantasse contra a autoridade. Porque se Satanás conseguisse fazer Jesus se levantar contra a autoridade, então ele já não seria perfeito. Aí Satanás iria exigir algumas coisas de Deus. Então vamos lá, vamos ver por que nós devemos seguir Jesus. Por quê? Olha só essa passagem, Mateus 22,15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Olha a mente satânica dos fariseus. Eles fizeram uma reunião de como surpreender Jesus em alguma palavra, porque a palavra iria condená-lo. Pelas tuas palavras tu serás justificado e por ela tu serás condenado. E Jesus sabia disso. Então, Satanás, usando os fariseus, fizeram uma reunião entre si como pegariam Jesus. Muito bem. Versículo 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Olha só a malícia. Os herodianos. Dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Aí, começaram a elogiar. E ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? Olha só a cilada que eles quiseram armar. Versículo 17. Mateus 22, 17. Que te parece? É lícito pagar tributo a César? Aí. Ou não?
é lícito ou não pagar tributo ao César? Se Jesus dissesse que não, entendeu? Então, ali tinha herodianos, César iria, Roma iria saber, e Jesus poderia ser pego antes da hora determinada por Deus. Percebe? Percebe? Então eles fizeram a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Aí Jesus, e é por isso que nós seguimos ele, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda. Mostrai-me uma moeda. Vou pegar aqui uma moeda. Toma, mestre, a moeda. E ele lhes diz-lhes: de quem é essa efígie e esta inscrição? Aí disseram eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. Eles falaram exatamente assim, ó. Se eu conheço a mente do homem, eles falaram assim: rapaz, não conseguimos. O homem é sábio mesmo, o homem tem palavra, o homem é, meu Deus do céu, Jeová. Caímos. Rapaz, tentamos, mas o homem é forte demais. O homem é sábio demais. Nem Salomão tinha uma sabedoria dessa. E poderiam dizer isso, né? Claro que não está escrito isso. Então, queridos, é esse o pensamento que nós cristãos temos que ter. Dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Santidade. Amém? Jamais um líder, um patrão pode obrigar você a pecar. Jamais. Não aceite isso jamais. Quando um líder religioso estiver ensinando você a pecar contra Deus, fazendo coisas que o teu coração acusa você, entende? Você não aceite isso. Não aceite isso. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser prefeito, governador, presidente. Se você se vai ferir a santidade de Deus, não faça e não tenha medo de morrer, de ser preso, porque você sendo honesto, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, pastor? A santidade. A santidade. Enquanto trabalha. Ah, mas o patrão fuma, o patrão é isso, é aquilo, é de outra religião. Trabalhe, o trabalho. Você foi contratado para trabalhar. Você foi contratado para quê? Para trabalhar. Então trabalhe. Isso é justo. Agora, se o patrão líder fizer coisas que tocam na santidade de Deus, obriga você a fazer uma coisa que Deus não falou, ele sentiu na emoção dele, ele fez uma coisa obtendo lucro financeiro, não ovelha, não espiritual. Então você não tem que temer desobedecer, porque é melhor obedecer a Deus do que os homens. Amém, querido? Então repito, toda vez que um homem, seja ele o líder da nação ou líder religioso, criar estratégias que o teu coração está dizendo: não, isso é pecado, isso Deus não se agrada, então não faça, porque você está agradando aquele que é maior. Agora, se foi eleito, ele é patrão, ele é líder e está te falando: trabalhe. Então você trabalha
porque isso agrada a Deus. Amém? Então eu dei essa introdução aqui. Quero dizer que nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, eu estarei pregando uma palavra muito forte e orando pela família. Nessa quinta-feira eu mesmo estarei pregando a palavra de Deus, entende? Cuidando ali do povo que vai estar ali conosco, tá certo? Isso mesmo, eu mesmo vou estar pregando a palavra de Deus nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. A noite da salvação da família. E o tema continua: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? O endereço: Rua Luiz Lopes Gonzaga, número 1025, esquina com a Nilson Edson dos Santos. Muito bem, no programa de hoje são agora 22 horas e 53 minutos. Eu dei essa explanação, essa abertura, falando de liderança da presidência dos Estados Unidos, né, para edificar. Mas agora nós vamos ao nosso assunto, que é o estudo do Apocalipse. No programa de ontem, que tipo de corpo as pessoas arrebatadas terão? Você pode estar no meu Facebook e na minha página esse estudo. Amém? Está no meu Facebook o programa de ontem e também na página Programa Família no Altar de Deus. Amém? Então você pode verificar o que nós falamos acerca de que tipo de corpo as pessoas arrebatadas elas terão. E no programa de hoje, pastor, o que o senhor vai falar? Eu vou falar o seguinte: eu vou usar 3 temas muito importantes. Serão 3 temas em um só. Amém? Nós vamos falar o seguinte: a verdadeira igreja será arrebatada? Que explicação o anticristo dará ao mundo sobre as pessoas arrebatadas? E quais serão os resultados imediatos após o arrebatamento? Tá? Muito forte isso aqui. E nós vamos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar estudando sobre isso. Eu quero que você compartilhe o programa. Compartilha o programa com seus amigos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero que o teu Espírito Santo venha me dar revelação, instrução, sabedoria, e que lá do outro lado, meu Deus, as pessoas que me ouvem, que me assistem pelo Facebook, que elas também sejam ungidas, consagradas. Abra também o entendimento delas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abra o entendimento delas. Para a tua glória, louvor e honra. Amém e amém. Glória a Deus. Pegue aí também a sua Bíblia e vamos lá. Primeiro tema de hoje: a igreja verdadeira será arrebatada? Sim, a igreja verdadeira, que ama o noivo, que obedece a sua palavra, que evangeliza. Atenção, preste atenção. Preste atenção, membros da família do Reino de Deus e membros das igrejas. A igreja verdadeira, ela evangeliza. Percebe isso? Hein? A igreja verdadeira evangeliza. Pastor, ensine os teus obreiros a evangelizar. Ah, mas eu trabalho. Eles vão dizer: eu trabalho. Sim, mas existe um tempo
que você pode tirar para evangelizar, para você entregar folheto, porque a igreja que será arrebatada, ela evangeliza. Percebe isso? Ela evangeliza a igreja. Bom, que tem aliança com Deus, isso é importante, pela qual o Senhor recebe a glória, a honra e o louvor que lhes são devidos. Será arrebatada, visto que aguarda a volta de Cristo, dizendo: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Isso está escrito em Apocalipse 20, 22, versículo 20. A igreja verdadeira, ela diz: ora vem, Senhor Jesus. Que explicação o anticristo dará ao mundo sobre as pessoas arrebatadas? Prestem atenção nisso agora. O arrebatamento se dará na volta de Cristo. Assim que ele arrebatar a igreja, começará o período da grande tribulação na terra, cujo personagem principal será o anticristo, um governante mundial. Olha só, prestem atenção, prestem muita atenção. Não fiquem com medo de chip, não fica com medo de terceira guerra mundial, não fiquem com medo do anticristo pessoalmente, corporalmente, porque o anticristo ele só está cozinhando o caldo, entendeu? Ele está só infiltrando através na mente do ser humano. O anticristo está ensinando algumas coisas, ele está preparando, entendeu? Ele está preparando a entrada da sua mente filosófica, da sua inteligência nas pessoas. As televisões, elas mostram muita coisa que o anticristo está incutindo na mente dos fracos, para que ele possa dominá-las, se for o caso das pessoas não forem arrebatadas. Porque o arrebatamento vai acontecer com quem é fiel. E depois o anticristo vai reinar, vai governar. Entende isso? Depois é que ele vai governar. Não é antes, não é agora. Não é agora. O anticristo ele pode estar aí, mas ele está camuflado. Ele está só espalhando o seu raciocínio, né? O anticristo está só... E eu percebo que a mente do anticristo é dominar o povo de Deus. Porque quando uma pessoa te domina e você fica com medo de agir, você fica com medo de falar, você fica com medo de expor seu pensamento, então isso é a mente do anticristo. Toda a pessoa tem direito a expor a sua opinião. Entende? Toda pessoa tem direito, é claro, com submissão e com respeito. Não com desrespeito. Dividindo uma igreja, por exemplo. É uma coisa satânica, dividir uma igreja. Falar mal do líder para A, para B, para C, para aquelas pessoas saírem da igreja com aquele líder. Isso é pecado. Se o líder quer sair, que ele saia sozinho, abra lá a sua igreja, mas que ele receba as pessoas, entregue folheto, né? Se vierem
perguntar para ele por que ele saiu, ele deve falar